Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada, né? Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo, então já deixo aqui minhas boas-vindas, independente do horário que você vê. Hoje é sábado, estamos iniciando mais um estudo da obra Gênese de Allan Kardec, né? Meu nome é Jéssica, mas aqui no grupo todo mundo me conhece como Meimei. Essa semana a gente vai falar dos itens 26 e até o item 30 do capítulo 1 do livro A Gênese, né? Lembra que semana passada nós falamos do capítulo 20, do item 20 do capítulo 1 até o item 25? Então, hoje nós iremos dar continuidade a esse estudo do item 26 em diante, ok? E até agora, meus irmãos, nós estudamos até o item 25. Quem quiser, antes de mais nada, quem quiser pegar o livro A Gênese aí para ir acompanhando, né? Fique à vontade, escolha de vocês. No capítulo de 25, no item 25 da semana passada, nós encerramos, né, falando da doutrina do Cristo, que ela se funda no caráter que Jesus atribui à divindade, não é isso que a gente viu? Ou seja, Jesus, toda a doutrina dele é exemplificada com atitudes, ele exemplificou fielmente a mensagem divina, a mensagem que vem de Deus. Como que ele exemplificou? Através da prática da caridade, né? Ele utilizou os recursos do amor, da caridade, e assim sucessivamente, através de toda a sua vida, ele era a pessoa que realmente colocava em prática a doutrina da divindade, a doutrina de Deus. E esse método que Jesus utilizava, né, com essa exemplificação, trouxe uma... Isso é do capítulo 25, tá, gente? Da semana passada, desculpa. Esse método que Jesus utilizava de exemplificar trouxe uma modificação profunda na relação entre os homens daquela época, né? Porque eles começavam, mesmo tendo assim uma mente, um modo de pensar meio diferente, eles começaram a se deparar com situações e até mesmo obrigações, né, que os faziam ver a vida com outros olhos, encarar a vida de outra forma, né? Muitas vezes eles tinham que até que agir de uma forma contra os costumes daquela sociedade da época, né? Imaginem como que era difícil para eles. E é justamente até hoje essa dificuldade que a gente pode observar em alguns de nós, né? E até mesmo nós. Como que a gente está exemplificando a doutrina do Cristo? Porque ele é nosso guia e modelo, né? Nós sabemos disso. Deus enviou ele aqui para nos dar como exemplo. E ele veio para nos dar o exemplo. E aí, será que estamos seguindo o que aprendemos com as Escrituras, com o Evangelho, com tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar? Assim nós encerramos o item 25 da semana passada. E continuando no item 26, né? Vendo tudo isso que nós vimos no item 25, no item 26, eles começam utilizando uma frase de Cristo, que é assim: muitas das coisas que eu vos digo ainda não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas.
Interessante, meus irmãos, é muito interessante isso, porque ele vem nos falar, desculpa, ele veio nos falar não, ele tinha uma noção, Jesus, né, ele sabia que era conveniente deixar algumas coisas ainda por baixo dos panos. Por quê? Porque nem todos tinham a capacidade de entender a mensagem dele. E muito menos de saber, se a pessoa não entende, como é que vai colocar em prática, né? Então, e além disso, ele sabia que as palavras dele não seriam bem interpretadas. Imagina, para uma época em que o povo era totalmente, podemos dizer, animalizados. Eu acho que podemos, era mais uma coisa mais rude, né? Mais primitiva, onde os corações eram mais endurecidos, né? Que qualquer coisinha era motivo de se matarem, enfim. E ele sabia que as palavras dele não seriam bem interpretadas e que os homens, chegaria um momento que os homens, por não saberem interpretar, desviariam tudo aquilo que Jesus viria nos trazer, né? Ele já sabia disso tudo. Ele veio, deu a mensagem dele, trouxe o exemplo, nos mostrou como agir com o próximo, como agir em sociedade, e anunciou que viria um consolador para restabelecer tudo aquilo que seria desfeito. Colocar no lugar toda a bagunça organizada pela nossa ignorância. Ele sabia que no decorrer do tempo a gente ia deturpar muita coisa, a gente ia fazer muita besteira, vamos falar assim, né? E precisaria desse consolador que vir para nos lembrar, né, da doutrina de Jesus, da doutrina dele, porque a gente teria esquecido da doutrina dele, né? E na época, todo mundo ficou, nossa, vai vir uma outra pessoa, um outro Messias para nos consolar, para nos lembrar as palavras de Cristo. Quem será esse Messias, gente? Será que vai nascer aonde? Em Israel? Será que vai nascer em Jerusalém? Ficava assim, atônito o povo, né? Onde será que ia nascer esse tal desse Consolador prometido? Quando que ele viria, né? O povo precisava tanto, tinha uma carência tanto de um Consolador. E o Consolador veio, né? Primeiro, antes de tudo, esse nome, Consolador, Jesus designou porque ele sabia que os homens necessitariam de consolações. Olha aonde que ia o pensamento de Jesus, né? Lembrando que se o Cristo ele não pôde aprofundar de maneira completa todo o seu ensino, né? Que a meu ver o ensino do Cristo é o mais completo de todos. Eu sou suspeita de falar, eu adoro o Evangelho. Se ele não pôde aprofundar o ensino dele, falar de uma forma que todos entendessem, não foi porque ele não quis, né? Mas sim pela nossa falta de entendimento. É muito bom a gente sempre lembrar disso, que o homem só iria adquirir com o passar do tempo, né? Muitas coisas nós descobrimos hoje. Muitas coisas que a gente descobre hoje, né, de um tempo para cá, naquela época seria um absurdo. Imagina, né? Imagina alguns assuntos que a gente sabe hoje sendo falado naquela época daquele povo. Olha a treta que ia dar, gente. Aí no item 28 ele continua, né? Lembrando que ele jogou, é muito importante a gente falar isso, gente. O que Jesus fez com essa questão de vir trazer o exemplo, de vir trazer a palavra?
ele jogou a semente. Ele plantou a semente nos nossos corações. Ele deu... Não plantou a semente, porque a semente ela já vem em nossos corações, mas ele jogou um adubo ali, entendeu? Um fortificante, para que aquela semente possa aos poucos germinar, né? Então, como estamos cultivando essa semente dentro de nós? Muito importante a gente pensar nisso diariamente, porque no mundo em que vivemos hoje, que apesar de ser um mundo mais evoluído, né, do que naquela época, ainda precisamos de consolo, precisamos de amor, precisamos de compreensão e precisamos compreender também, né? Precisamos amar também, precisamos consolar também. Então vamos cuidar dessa sementinha. Aí, no item 29, ó, já estamos no item 29, gente, é rápido. Vem nos dizer que a humanidade ela passou longos anos por conta da sua limitação, tanto intelectual quanto moral, interpretando os livros sagrados da época, né? As escrituras, o homem interpretou de maneira errada, ou de acordo com o que ele achava coerente, certo, ou de acordo com aquilo que o beneficiaria, né? E para as pessoas em geral terem acesso a essas escrituras, desculpa, gente, minha garganta tá ruim, a essas escrituras, as pessoas só conseguiam ter acesso através de um estudioso, de um teólogo, né, que as auxiliariam a fazer uma leitura mais abrangente sobre aqueles livros. Aí vamos supor, eu sou uma pessoa, quero conhecer as escrituras lá da época, né, sou daquela época, procuro um teólogo, um estudioso que conheça. Aquele estudioso, aquele teólogo, vamos supor, ele interpretou da maneira dele, errada ou não. Aí ele vai me explicar, olha, Jéssica, isso daqui é assim, assim, assim. O que eu vou fazer? Ah, é isso? Ah, tá. Aceitei de boa, entendeu? Era assim. Hoje em dia, nós temos... Então, eles interpretavam de acordo com o entendimento deles, né? Que na maioria das vezes era de forma errada e incoerente. Hoje em dia, nós temos um acesso, essa abertura e a aproximação maior a essas obras. E acabamos por fazer descobertas fantásticas, incríveis, que antes a gente não tinha o preparo moral, preparo mental, psicológico para entender tal fato, né? Onde por mais instruídos que nós fôssemos, a gente não iria entender aqui sobre certas leis, porque a gente não tinha maturidade ainda para entender, né? Então, à medida que o homem foi se esclarecendo, novas leis e novos fatos foram descobertos, foram surgindo não, foram descobertos. Junto à ciência, o avanço da ciência trouxe a descoberta de novos fatos, né, de novas leis. E, por outro lado, chegou o Espiritismo, nosso Consolador prometido, revelando outras leis, né? Então, olha que importância magnífica. A ciência veio descobrindo certas leis que até antes não entendíamos, e, por outro lado, o Espiritismo veio de encontro descobrindo outras leis também. Olha que legal, né? Aí, já chegando ao item 30, nós observamos, vamos falar um pouco do Consolador prometido, né? O Espiritismo Consolador, essa doutrina que a gente abraça, que promove, eu não sei vocês, mas quando eu conheci o Espiritismo, promoveu uma revolução, uma transformação, conforme a gente vai
aprendendo certas coisas, parece que mexe um negócio aqui dentro. Ah, então é isso. Ai, então eu tô fazendo errado aqui. Então eu preciso melhorar ali. Claro que ninguém vai melhorar de uma hora para outra. Ninguém vai virar anjo de uma hora para outra. A natureza não dá saltos, não é isso? Mas diariamente a gente pode ser um pouquinho melhor do que ontem. Hoje do que ontem. Amanhã um pouquinho melhor do que hoje, né? Então, observemos que o Espiritismo, ele parte das palavras do Cristo, ele veio nos trazer essa tradução, como estamos mais preparados para entender. O Espiritismo veio nos relembrar desses ensinos de Cristo, nos relembrar de tudo aquilo que ao longo dessas reencarnações nós viemos esquecendo por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso materialismo, né? Assim como a doutrina do Cristo surgiu, partiu, foi um complemento da doutrina de Moisés. Olha como uma veio complementando a outra, de acordo com a necessidade das épocas e da sua evolução, né? De acordo com a necessidade das sociedades de cada época. Moisés veio, trouxe a primeira revelação, não foi isso? Falando para um povo que era uma doutrina, desculpa, gente, que era uma doutrina não, falando que existia um Deus só, né? Que não eram vários deuses como eles acreditavam. Depois veio, quando as bases estavam alicerçadas, que Moisés já trouxe, já forrou o pano, Jesus veio com um novo pano, falando desse Deus, dando uma nova abordagem desse Deus de Moisés, que não era um Deus punitivo, que era um Deus de amor, um Deus que ama seus filhos, né? Um Deus que nos perdoa, que não nos envia para o inferno, não é isso? Apesar de o homem ter deturpado muita coisa desse Deus que Jesus veio nos trazer, não foi? E depois veio o Consolador prometido, como Jesus prometeu que viria, para nos relembrar daquilo tudo que a gente estava esquecendo. Ao Espiritismo, meus irmãos, esse Espiritismo que veio nos mostrar de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que de tantos sofrimentos que ocorrem no mundo. Através dele, nós podemos identificar, reconhecer, observar a justiça divina que ocorre o tempo todo. Aprendemos que a alma progride sempre. Sabemos, através do Espiritismo, que todos tivemos a mesma origem e que possuímos o livre-arbítrio para evoluir. Que nós temos o mesmo destino. Nós temos a mesma origem e teremos o mesmo destino. Sabemos que não há criatura nenhuma, nem o pior assassino do mundo, nem a pior pessoa do mundo, pior entre aspas, tá, gente? É um modo de falar. Não há criatura nenhuma deserdada do amor de Deus e nem mais favorecida do que outras. Que não existe o privilégio entre nós, e o Espiritismo veio nos mostrar isso. Não existe privilégio entre nós. Viemos da mesma fonte, vamos para o mesmo destino. Ninguém é melhor que ninguém, né? Sabemos, aprendemos com o Espiritismo também, que não existem pessoas ruins, pessoas más. E o que conhecíamos antigamente por demônios são simplesmente espíritos atrasados e imperfeitos, que praticam o mal na espiritualidade, da mesma forma que muitos de nós
praticamos aqui também. Descobrimos que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, escolhidos a dedo por Deus, para ficar numa nuvem celestial, tocando harpa e tomando conta do mundo. Mas sim, são espíritos que passaram pelas mesmas fases que nós e que um dia chegaremos ao estágio deles, a esse degrau da escala evolutiva. Enfim, através do Espiritismo, meus irmãos, descobrimos a nossa importância e a importância de Deus em nossas vidas. Podemos observar a beleza que Deus colocou para a gente através da natureza. E por conta da nossa correria do dia a dia, a gente não para observar certas coisas, para entrar em contato com a natureza, entrar em contato com nós mesmos. Por isso, neste momento, meus irmãos, é muito importante para nós esses momentos que nós estamos vivendo atualmente, porque é um momento de recolhimento. Não devemos temer, não podemos temer tudo que está acontecendo no mundo. Devemos adentrar nossos lares. Ouviram barulho, gente? É um trem, tem trem aqui, passa trem. Devemos adentrar os nossos lares e nos recolher com as nossas famílias, observar mais aquelas pessoas que moram com a gente, conversar com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas esposas e maridos. Devemos voltar para dentro de nós. É um momento de transformação íntima em cada um de nós. É aquele momento que a gente para e pensa: poxa, o que eu preciso modificar ainda em mim? Melhorar? O que precisa de eu poder aprimorar os meus dons, os talentos dados por Deus a mim? Como é que eu posso utilizar eles? Então, meus irmãos, este é o nosso estudo de hoje. Que nós possamos ficar com essa mensagem da chegada do Espiritismo, da vinda do Consolador prometido, como uma ferramenta preciosa às nossas vidas, aos nossos lares. Que nós utilizemos essa ferramenta para crescimento, não o crescimento do outro. Primeiro, o nosso crescimento. Como que eu estou contribuindo para mim, para a minha evolução moral, para a minha evolução intelectual também, que é muito importante? Será que não é a hora de eu substituir alguns hábitos que não me acrescentam em nada? Às vezes eu passo muitas horas vendo um programa na televisão que eu estou aproveitando, tá, gente, por conta do momento que a gente está passando, tá? Para falar essas coisas que cabe muito ao momento. Mas será que não é o momento de eu trocar alguns hábitos perniciosos, como, por exemplo, programas de televisão que não me acrescentam em nada? Trocar por uma programação mais saudável, um vídeo motivador, um vídeo de pessoas fazendo o bem, que tem muitas pessoas fazendo o bem atualmente, apesar de não parecer, muitas pessoas anônimas que estão fazendo serviços de solidariedade incríveis que a gente nem imagina, tá? Será que não é o momento de eu começar a ler mais, de eu buscar atividades mais saudáveis? Então fica a dica. Eu espero que essa quarentena seja muito boa para todos nós, que nós possamos interiorizar, que nós possamos melhorar certas áreas nossas que ainda precisam de alguns ajustes, né? E espero sinceramente que todos nós passemos por essa fase de cabeça erguida e lá na frente nós possamos dizer
contar o quanto que o Espiritismo, o Consolador Prometido, nos auxiliou a enfrentar essa fase que nós estamos passando. Muito obrigada, meus irmãos. Vocês podem, eu vou deixar o vídeo um pouquinho o grupo um pouquinho fechado, aí depois eu vou abrir para vocês fazerem os comentários de vocês, elaborarem as perguntas, tá bom? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana para vocês.